Fala, meus consagrados, e aí, galera, vamos falar mais uma vez de mais uma derrota do Sport Clube do Recife. Agora foi contra a equipe do Atlético Mineiro. Depois de abrir 2-0 com 2 gols de Léo Pereira, o Sport levou uma virada. Em 15 minutos, o Galo da Massa conseguiu aplicar 4 gols e vencer a partida aí de virada dentro da Ilha do Retiro, para indignação geral, tá? Torcedor, até jornalista ficou indignado hoje com essa derrota do Sport dentro de casa. Mas antes, galera, deixa teu like, se inscreve no canal, ativa as notificações e nos ajuda a bater a meta de 14 mil inscritos. Começando aqui, galera, com a formação do Sport, que veio com Gabriel, Matheus Alexandre, Rafael Thierry, Ramon, Luan Cândido, Rivera, Lucas Cal, partida horrorosa, Lucas Lima, Mateuzinho, Pablo, também que muito abaixo da média, e o Léo Pereira, que foi o melhorzinho do jogo de hoje, por incrível que pareça. Gabriel teve suas participações e não leva gol, mas teve uma falha bizarra que a gente vai contar aqui para vocês ao ver esses melhores momentos. Lembrando também, né, que a equipe do Galo veio com a equipe misturada ali, reserva com alguns titulares, e a galera do banco que entrou e conseguiu resolver a questão pro Galo, tá certo? Vamos aí para os melhores momentos. Primeira chegada da equipe do Galo, né? Chute cruzado ali. A bola pegou na trave, na sobra. O atacante conseguiu chutar, mas Thierry conseguiu salvar a defesa do Sport, tá? Vamos aí, a primeira chegada do Sport, gol. Depois de a tabelinha básica ali entre Pablo e Léo Pereira. Léo Pereira saiu de cara com gol e conseguiu bater na saída do goleiro, abrindo o placar para o Sport. Isso mesmo. 1 para o Sport, 0 para a equipe do Galo. O gol de Léo Pereira, né? Um cara que estava sendo bastante criticado aí pela mídia, conseguiu aí voltar para o time e entrou hoje, fez 2 gols, criou bastante jogadas aí, bastante perigo para a equipe rubro-negra, tanto é, né, que foi eleito aí o melhor do Sport, né? A chegada aí da equipe do Atlético, né, com Rony, saiu o cara com o goleiro, mas na hora de colocar por cobertura, colocou para fora. Mais uma chegada e a primeira defesa aí importante do Gabriel, né? Chute no canto, defesa difícil porque tudo pode acontecer. Léo Pereira, mais uma vez aí, chutando de fora da área, bola no canto, o goleiro conseguiu ali buscar bem na hora. Ele conseguiu colocar para fora, escanteio para a equipe do Sport. Segundo tempo, aí foi que as coisas começaram a mudar, né? Porque a equipe do Atlético começou a pressionar, conseguiu ter aquelas mudanças, né, de jogadores, no qual o Atlético começou a colocar os titulares e aí começou a vir os perigos. Bola vai, bola vem e aquele negócio, né? Em algum momento a equipe do Atlético iria empatar o jogo. Essa era a sensação que eu tive, né, assistindo a partida sobre isso. E o Atlético chegando, criando chances, empilhando chances de gol e não conseguindo fazer os gols. E daí veio o quê? O Sport, né? O Sport conseguiu o segundo gol com ele, Léo Pereira. Depois desse lance aí, vamos chegando aí, ó. Mais uma vez. E continuando, né, a chance do Léo Pereira. Depois de um bate e rebate na área, sobrou para Léo Pereira, que girou, bateu no canto aí, sem chance de defesa pro goleiro, fazendo 2-0 pro Sport. Então isso aí, já tava vendo aí que o Sport iria, né, conseguir uma vitória diante do Galo, mas não foi isso que aconteceu. Acredito que deu um apagão na defesa do Sport e a partir dos 15 minutos ali em diante foi um atropelo da equipe do Atlético. Começou a ter algumas mudanças, né? Hulk entrou e teve esse gol aí, ó, na conta de Gabriel, tá? Totalmente na conta dele, ó. Um chute totalmente defensável, ele assumiu a culpa, tanto é que na entrevista ele fala sobre essa culpa do gol, mas é aquele negócio, né? O psicológico do Sport é tão fraco que quando você leva um gol desse, até parece que tudo desmorona. O campo vira de lado. Aí chega aí o segundo gol com o Rony. Então é aquele negócio, né? Parece que o campo vira assim, ó. O campo fica assim, um lado só. E os caras iam pra cima e foi chegando aí no gol. Cruzamento na área e cabeçada do Rony. No contrapé do goleiro, esse daí não teve culpa, tá? Ele tava vindo pro lado, a galera que não marcou deixou ele sozinho. E ele conseguiu fazer aí o segundo gol, né? O gol de empate da equipe do Atlético. Mais uma chegada da equipe do
do Atlético, né? Boa jogada de Hulk, cruzamento ali. Conseguiu mais uma vez, bate e rebate. O cara caído, ele conseguiu dar o toque. E no chute do, do atacante da equipe do Atlético, conseguiu desviar ali na zaga e tirar o goleiro da jogada. 3-2, tá? Mais uma chegada daí. E o quarto gol veio com Rony. Pôs uma boa, ó. Hulk passando pela galera, deixou ali de cara pro gol. E o Rony só teve o trabalho de empurrar o segundo dele na partida, dando números finais aí ao jogo. 4 para a equipe do Atlético, 2 para a equipe do Sport. É aquele negócio, né? Uma hora ou outra, a partir do momento que os titulares foram chegando, o Sport começou a ceder aí. E eu acredito que o gol do Gabriel ali que ele deu foi essencial para a derrota aí, que abriu a porteira, na verdade, para o Sport ter aquela pressão psicológica e daí em diante não conseguir performar contra a equipe do Atlético, tá certo? Então, é isso aí, galera. Esse daí foi a questão do jogo, né? O que acontece? Após a questão do jogo, a gente teve as entrevistas. Mas antes, galera, eu vou passar aqui 2 áudios que me mandaram lá no grupo. Também tá no Instagram, no YouTube. Um é do Antônio Gabriel, da Rádio Jornal, que basicamente aí falou, né? Soltou o verbo contra essa direção do Sport. Vamos ouvir aqui rapidamente, créditos aí à Rádio Jornal daqui de Pernambuco, que fez a transmissão da partida aqui diretamente da Ilha do Retiro. Mas vamos aí, deixa eu trazer aqui para vocês. Show. Vamos lá. Não, deixa eu trazer aqui antes a tabela pra galera. Vamos lá. A tabela fica da seguinte forma. Com a vitória, o Atlético subiu, né? 2 posições, está na 9ª colocação com 43 pontos. Ali já chegando ali perto do São Paulo e também da galera que está na pré-Libertadores. E o Sport sem comentários, tá? A rodada começou hoje, né? Com o Sport 2, Atlético Mineiro 4. O Vasco perdeu em casa pro Juventude, ó. Tá dando uma recuperada aí, ó. Tá com 32 pontos, já quase saindo da zona de rebaixamento. O Internacional empatou com o Bahia em 2-2. No momento que a gente tá gravando esse vídeo, tá rolando São Paulo 0 e Red Bull 0. Domingo, né? Amanhã. Temos Corinthians e Ceará, Cruzeiro e Fluminense, Vitória e Botafogo, Flamengo e Santos, Mirassol e Palmeiras e também Fortaleza e Grêmio, tá certo? Então essa daí é a rodada. Lembrando, o próximo jogo é nada mais, nada menos, terça-feira, dia 18, Botafogo contra a equipe do Sport. Mas se eu não me engano tem um jogo antes, tá, galera? Do Sport contra a equipe do Flamengo, que será, né? No dia 15, se eu não me engano. Próximo sábado às 8. Então, o Sport vai jogar contra o Flamengo. Aquele jogo lá, né, galera? Do qual foi revendida a questão do mando de campo, entre aspas, né? A equipe do Flamengo vai ter uma maioria ali de ingressos, 30%. E pelo que eu tô vendo aí, a torcida não vai ao jogo, tá? A torcida não vai se prestar aí pra esse jogo não, porque pode haver aí uma goleada histórica do Flamengo diante da equipe do Sport. Mas vamos ouvir aí Antônio Gabriel soltando um verbo sobre essa diretoria do Sport. Gente, eu queria entrar nessa discussão rapidamente para colocar uma perspectiva, certo? Uma opinião de um repórter que está acompanhando o Sport desde janeiro e que está vivendo todo esse clima, né, da torcida e dos bastidores do clube. E é uma opinião que eu vou prezar muito pela humanidade do que eu vou falar, tá? Mas não é uma opinião que se confunde com qualquer lado político do clube, nada do tipo. A gestão de Yuri Romão acabou. Acabou, gente. Acabou. Assim, é muito difícil pensar que em 2026 a atual gestão do Sport vai conseguir se reaproximar com a torcida. É muito difícil. O Sport em 2025 perdeu sua identidade. O Sport se isolou do seu torcedor. Em 120 anos de instituição isso nunca aconteceu. Isso está acontecendo hoje. E eu falo isso me referindo ao presidente Yuri Romão.
Porque Yuri, assim como qualquer outra pessoa, merece respeito. Yuri é um pai de família, é uma pessoa que tem sua vida fora do clube. E eu imagino que a essa altura não tá saudável para ele, para a família dele, para os amigos dele. Não tá saudável para a torcida, não tá saudável para ninguém. O Sport para 2026 tem que ser refundado, gente. E até pra gente mesmo, da comunicação que trabalha. Eu sou jornalista independente, eu trabalho de boa sem nenhum problema, não tenho nenhuma empresa que tá no meu cangote, tá? Eu falo o que eu quero, não tem a questão de filtros, nada disso, mas é uma questão aí sobre o que foi falado, que até o momento dessa fala de Antônio Gabriel, é que até pra imprensa mesmo é ruim, porque eu mesmo parei de fazer live. Por quê? Porque só derrota, o time joga da mesma forma, pra que eu vou estar repetindo o que eu já repito durante as últimas lives que teve aqui no canal sobre o Sport perdendo ou empatando, ganhando só ganhou 2, entendeu? Mas até pra gente mesmo é ruim de trabalhar, entendeu? De trazer alguma informação, só trazer desgraça do time do Sport. Eu prefiro ficar de boa, fazer meus outros trabalhos que eu tenho e deixar aí a turma comentar isso, fazer meme, essas coisas, entendeu? Então eu acredito que essa renúncia de Yuri Romão é necessária. Eu acredito que amanhã deva ter, né, uma reunião e que Yuri Romão peça para sair, assim como fez o antigo presidente do Santa Cruz. Ele viu que não deu, não dá, o time ficou sem divisão, saiu, pediu para sair, pediu renúncia. Entrou o vice, é verdade que nem sabia direito que era vice, pediu renúncia também e teve novas eleições. Não vai dar para Yuri Romão aguentar até 2026, o final de 2026. Não vai dar, porque o Sport tem aí uma crise financeira, tá devendo a muita gente, tem salários atrasados, dizem que não tem, mas tem salários atrasados, entre outras coisas que os bastidores, a gente sabe dessas coisas. Então, é uma bola de neve que vai desbancar na cabeça do próximo presidente, que vai assumir em 2027, porque Yuri Romão, zero condições de ganhar. Então, era muito melhor ele ter finalizado a sua gestão no ano passado e de boa, do que tentar se reeleger e fazer uma coisa dessa que fez pro Sport, né? Embora a gente já tinha uma prévia de que em 2 anos anteriores ele estava ali para subir e por incompetência não conseguiu subir. Esse último ano subiu por conta da desgraça dos outros times, que eram mais ruins, e conseguiu perder as suas partidas, e o Sport conseguiu vencer o Santos na ilha e conseguiu acesso, entendeu? Mas a entrevista completa, a fala do Antônio Gabriel tá nas redes sociais, já tá viralizando aí para todo mundo. Então é um setorista do Sport que tá falando. Um outro que falou também foi o Pedro Maranhão, tá certo? Ele é do NE45 e que também é setorista do Sport, e vamos ouvir a fala dele lá na coletiva com o César Lucena, tá certo? Boa noite. Como profissional de imprensa, que é setorista do esporte há algum tempo, né? Eu queria falar uma coisa pra você. Pra mim, eu não acho justo hoje o César Lucena, treinador, estar sozinho nessa bancada. Eu acho que por tudo que o esporte tem passado durante a temporada, outras pessoas deveriam estar ou aí no seu lugar falando com a imprensa ou ao seu lado. Pedro Maranhão, repórter, não acha justo você estar sozinho aí como escudo de toda essa situação. Mas falando de você e também do contexto da partida. Até em relação ao futuro do César Lucena, treinador, acredito que você tenha suas pretensões também. Você acha justo com você estar nesse momento, apesar de ser funcionário do clube, obviamente você tem que acatar essas ordens e estar nesse cargo de auxiliar de treinador, mas pensando no futuro como treinador, você acha justo você estar nesse momento, nesse contexto, sendo o rosto para, de certa forma, tranquilizar a torcida ou acalmar toda essa situação? Ele não vai dizer, né, o que ele pensa, porque realmente é complicado, mas é uma boa indagação do Pedro aí em relação ao César Lucena, porque ele não vai dizer, né, que não é justo ele estar ali, porque ele estava sozinho, galera. Mandaram uma foto pra mim lá no grupo de WhatsApp. Realmente ele estava sozinho, não tinha nenhum diretor lá, nem o presidente estava lá.
Então, realmente deixaram o cara lá como um escudo pra ele falar e tentar acalmar o torcedor, que já tá anestesiado, na verdade, de toda derrota. Olha, com certeza eu não conseguirei acalmar a torcida. Eu sei que a torcida está inflamada, a torcida está extremamente chateada e com razão pela a nossa campanha. Eu estar aqui, eu como futuro treinador, eu sei que eu vou passar por momentos como esse, né? E a gente tem que vir para cá e falar com sabedoria, falar menos razão, né? E menos emoção e mais razão. Então eu tô aqui, sinto muito, peço desculpa mais uma vez ao torcedor e vamos trabalhar para terminar esse final de temporada de forma honrosa. Então, essas é as palavras aí do César Lucena, que também não tem culpa, tá, galera? A pessoa ainda fica criticando o cara, botou o time errado, mas não dá, pô, não dá. Entendeu? É complicado, o torcedor é bronca, velho, é bronca. Dos três aqui da capital é bronca e os caras são muitas vezes chato mesmo. O cara é ídolo do esporte, o Daniel Paulista também na verdade, e foi esculhambado muitas vezes pelo torcedor pela questão de escalação, mas não sabia o que estava rolando por trás de atraso salarial, de jogadores aí com indisciplina, entre outras coisas, tá certo? Então, vamos ouvir também mais uma outra fala dele sobre essa situação do esporte, tá? Vamos lá. Olha, o sentimento é um sentimento, tá doendo pra caramba, né? Você trabalhar na equipe como esporte, uma equipe vencedora, tá passando um momento delicado, tá? Mas é uma equipe vencedora, uma equipe que ganhou muito, uma equipe que tem história. Temos jogadores também que têm história, que são vencedores, mas tá passando um momento delicado que faz com que a gente muitas vezes não durma, né? Passe noites em brancos. Hoje provavelmente será uma dessa que você fica pensando o que está acontecendo. E o que eu posso falar é pedir desculpa ao torcedor pelo esse momento e falar que nós vamos trabalhar, vamos nos dedicar para que possamos vencer o mais rápido possível, né? Sei que não tá fácil, né? A realidade nossa ela é uma realidade dura que tem machucado bastante assim. Por eu ter tido uma história dentro do clube e por viver isso aqui, tô sentindo muito como muitos atletas, comissão, muita gente tá sentindo também. Ninguém queria estar passando por essa situação. Estamos passando agora trabalhar com honra, com hombridade, para honrar a camisa do esporte, honrar esse restante de competição. E é isso aí, galera. É sempre aquela mesma história, né? Tentar jogar com honra, tentar pelo menos a dignidade aí de ser rebaixado de uma forma que não seja a pior da história dos pontos corridos. Então o esporte já tá quebrando recordes atrás de recordes, um atrás do outro. Então é complicada a situação do Esporte Clube do Recife. E eu quero saber a tua opinião, tá certo? Sobre essa questão aí do esporte. Até pra gente mesmo, galera, que é da imprensa. Eu sou da imprensa independente. Eu trabalho a hora que eu quero, no momento que eu quero. Esse pessoal ainda tem as questões de empresas que eles trabalham, que são regulados por pessoas. Então, eles têm muitas vezes a mordaça, né? Que não poder falar o que quer. Mas aqui eu tenho a liberdade total de falar o que eu quero e o que eu penso, né? E até pra gente mesmo é ruim de estar falando só de derrotas, só de coisas ruins no clube pernambucano, tá? Então, deixa tua opinião aqui embaixo o que você achou, né, desse jogo, o que você achou das declarações dos jornalistas e setoristas do esporte, e também sobre a minha opinião, né, sobre que o realmente precisa pensar e pedir para sair do esporte, que é a única solução aí, tirar a raiz, né, a raiz da árvore que tá ruim, entendeu? E aí tentar colocar aí uma pessoa interinamente, né, ou tentar convocar novas eleições, porque é o que tem que ser feito para que possa, como o Antônio Gabriel falou, refundar o esporte, porque da forma que tá indo para a Série B, com dívidas, com tudo que tá acontecendo, o risco é muito grande de ir para uma Série C do Campeonato Brasileiro. Então, fica aí a dica. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal. 2 vídeos aqui do lado. Tamo junto e falou!